Pessoal, esse é o nosso último conteúdinho de língua portuguesa da nossa apostila 7, que vai falar do texto e o seu contexto social. Então, pessoal, quando a prof solicita uma redação, quando você vai escrever ela, o que você leva em consideração? Você pensa em se a minha prof vai entender? Será que eu devo colocar minha opinião? Que palavras que eu posso utilizar? Qual a finalidade desse texto que eu estou escrevendo? Você pensa nisso? Bom, é bem importante pensar sim, certo? É muito importante levar em conta tudo que envolve a redação de um texto, para facilitar não só a produção do texto, né, de que você está escrevendo, mas também para facilitar o entendimento de quem vai ler aquilo que você escreve. Considerando tudo isso, ao ler um texto, você sempre deve responder as seguintes perguntas. Quem é o autor do texto que eu estou lendo? Sempre saber de quem que a gente está lendo aquilo. Quem escreveu esse texto? Para quem provavelmente ele escreveu, ou seja, quem é seu público? Esse escritor, ele escreve para criança, para adolescente, para jovem, para os adultos, certo? É importante a gente saber, porque nem todo o texto, às vezes, é adequado para a nossa idade, né? Quando esse texto foi escrito? Ai, prof, isso é uma tolice, ficar pensando quando o texto foi escrito. Não é tolice, não. Porque um texto escrito há mais de 40, 50 anos vai ter palavras usadas naquela época, vai ter toda a questão cultural daquele momento no texto dele, né? Um texto atual, ele vai falar de coisas que talvez a gente entenda por estar vivendo mais na atualidade. E qual a finalidade que esse autor escreveu esse texto? Por que ele escreveu isso? O que ele queria com isso? Em que lugar esse texto circula? É um texto jornalístico? É um poema? Tudo isso é importante. Você conhecer e definir o contexto na qual esse texto foi escrito é muito importante para facilitar a compreensão dele e também para nos ajudar a escrever nossos próprios textos. Bom, no nosso livro, lá na página 62, tem um livro da escritora Nízia Pereira, que se chama Luz, Câmera e Brincadeira. Aí eu pensei em fazermos aqui uma intertextualidade de texto. A gente já aprendeu isso, quando um texto combina com o outro e que a gente pode fazer relação entre eles. E eu escolhi esse poema do Elias José, que se chama Convite, né? E nele fala sobre uma brincadeira com palavras e palavras que são brinquedos, né? Alguns deles são brinquedos. Aí você vai dizer, são brinquedos antigos. Se a gente for pensar quem é o autor, né? O Elias José é um escritor que escreve para crianças, né? E esse texto ele foi escrito há mais de 30 anos atrás. Então, ele tem aqui palavras e brincadeiras que combinam com aquela época em que ele viveu. A mesma coisa ali no texto da Nízia, que também foi escrito em 1990 e também fala da bola, do papagaio, do peão, da boneca, da bicicleta, brincadeiras que eram mais atuais naquele tempo. Percebam. Bom, vocês não vão responder as atividades sobre o poema do Elias José, mas fica aí o meu convite para você pesquisar sobre esse autor, que também ele é fantástico e fica aí como curiosidade, ok? Agora nós vamos fazer as atividades relacionadas ao texto que está na página 62, que é da Nízia Pereira, e vamos responder as atividades com muita atenção. Bom, na página 64, você vai encontrar lá no exercício 3 um texto que você vai escrever. É um poema que você vai falar sobre coisas que você está vivendo no dia de hoje, alguma modinha do tempo de hoje, algum tipo de brincadeira mais atual. Você vai escolher do seu jeito. E esse texto não tem espaço para escrever no livro. Você vai escrever
ou no caderno, eu prefiro que seja no caderno, ou então tem um espaço lá na página 66, na realidade, que tá vago, tem lá anotações só. Se você quiser escrever ali, tudo bem, mas eu ainda prefiro que seja no caderno, tá? E depois nós vamos postar lá no Unimestre. Isso ainda a prof está pensando, se nós vamos postar ou não, ou se nós vamos apresentar apenas a leitura na aula ao vivo. Mas aí depois, quando a prof for colocar lá no Unimestre, a prof decide, certo? A atividade 04 não tem como fazer, porque o certo era trocar com o colega o texto, para o colega ler o seu texto e você ler o texto dele. E, infelizmente, isso a gente não vai conseguir. O máximo que nós vamos conseguir é que apresentar ele na nossa aula ao vivo, ok? Então, a atividade 4, não precisa fazer. Aí, a 5, você vai ilustrar esse texto que você fez. Prof, eu quero ilustrar lá no caderno, porque eu fiz no caderno. Pode? Ah, não, prof, eu vou ilustrar nesse espaço que tá aqui. Tudo bem também, tá? Fica à sua vontade, tá? E a número 6, que você vai ter que explicar por que você escolheu esse desenho para representar o seu poema, o seu texto que você escreveu. Bem simplesinho, responde resumidamente, ok? E no mais é isso. Divirtam-se e até mais!